Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas que foram espalhadas nesta terra, que estão sendo ajuntadas para retornar ao tempo celestial. Nós estamos hoje, dia 22 de setembro de 2021, reunidos na reunião de quarta-feira de revelação com o nosso Mashiach, nosso Papai eterno, o nosso amado, o nosso resgatador. Nós vamos começar inicialmente com a passagem de Lucas 14, 11. Vamos lá. Lucas 14, 11. A gente muitas vezes falava a respeito dos católicos que recebiam o quê? Recebiam o ensino católico de pai para filho, e por isso não se questionava o ensino. E os evangelhos entraram também nessa mesma caminhada, né? Quando hoje você confronta o evangelho de Lucas com os evangelhos de Mateus, de Marcos e João, e você vê que eles não se encaixam, eles não são concordantes, eles se contradizem. E como que escritura inspirada pelo Espírito poderia contradizer uma coisa do outro? É exatamente porque não faz parte do mesmo corpo. E hoje nós já fizemos esse estudo, nós temos lá no canal 3 ensinos, né? Nós temos ali 3 vídeos que explicam a respeito dos evangelhos anátemas, quer dizer, amaldiçoados, que na realidade eles apontam para o anti-Mashiach. Então você que ainda não assistiu, você volta lá nos canais Sinos de Al e Yalcha e busca os 3 evangelhos anátemas para você compreender e você ser liberto dessa mentira. Nós seguimos o evangelho escritura de Lucas, porque você vê que o evangelho escritura de Lucas é o que valia na época. Quem que escreveu Atos dos Apóstolos não fala, eu vou perguntar aqui. Quem escreveu Atos dos Apóstolos, irmão Isalino? Lucas. Ou seja, Lucas é aquele que fez a narrativa da igreja primitiva. Então ele escreveu o evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Então mostrando claramente que a igreja primitiva, ela seguia os escritos de Lucas, não era outros, eram os escritos de Lucas, e era com os escritos de Lucas que Shaul Paulo, ele trazia a mensagem do evangelho e abria as igrejas, ok, irmãos? E é tão bom quando você faz aquele estudo lá tem quase 4 horas de estudo, os 3 vídeos, então vale a pena você estudar lá e voltar para você ter o pleno entendimento do que nós estamos falando. Então, Lucas 14, 11, olha só, Lucas 14, 11, vamos abrir, Lucas 14, 11 diz assim, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. De novo, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu quero, aproveitando aqui o evangelho de Lucas, nós vamos pegar, cadê o irmão Bruno? Aqui. Irmão Bruno, o que você está fazendo aí? Irmão Bruno tem que sentar aqui, ó. Aproveita e senta aqui para você segurar um pouco. Então, nós vamos abrir a tentação de Yalcha. É Lucas 4. A tentação de Yalcha. Lucas 4.
A tentação de Yahshua, Lucas 4. Diz assim, ó. Lucas 4, versículo, nós já fizemos até esse estudo recente, falando a respeito ali do pináculo, né, do templo, quando nós vemos o link Satanás falando do Salmo 91, falando com Yahshua, olha, tira lá embaixo porque está escrito a teu respeito que os anjos vão guardar em todos os teus caminhos, né? Nós vimos essa parte, mostrando que o Salmo 91 fala que os anjos estavam acompanhando o ministério de Yahshua. Ali já está claro, só que isso nunca foi entendido, né? Então, quando nós estamos agora, aqui é a tentação do deserto, nós vamos ver uma passagem muito interessante a respeito de Satanás, ele ter os reinos da terra. Então, versículo 5, Lucas 4, versículo 5. O diabo, para quem não sabe, é o mesmo que Lúcifer, tá? O diabo é o mesmo que Lúcifer, é o mesmo que Satanás, é o mesmo que dragão, é o mesmo que a serpente, né? Vamos lá. O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. E disse, eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Ok? Aqui Satanás está confrontando Yahshua. Yahshua veio homem sem memória celestial, mas repleto do Espírito. E ele não lembrava, mas ele tinha qual respaldo? Das Escrituras. As Escrituras é o respaldo dele. E da mesma forma, no final dos tempos, vem os filhos de Yahshua, que tem também a mesma condição. Vem em carne, não tem a memória, mas tem as Escrituras, que dá o respaldo de quem você é e de quem você veio, tá? Aí, a gente viu aqui que Satanás, ele é muito altivo, ele é muito orgulhoso. Nós lemos em Lucas 14, 11, que diz assim, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Aqui ele está, olha só, Satanás aqui está se exaltando diante do Criador. Porque nós já vimos que Colossenses 1,15, tudo foi feito por ele e para ele, aquele que é a imagem de Yahweh Supremo. Tudo foi feito por ele e para ele. Então você vê que ele está se exaltando diante do Criador Yahshua. Se exaltou mesmo. É ou não é? Se exaltou. Isso faz um link, veja bem, isso faz um link com Daniel 8. Vamos abrir Daniel 8? Depois nós vamos voltar aqui. Daniel 8. Daniel 8, ó. Daniel 8, versículo 9. Daniel 8, versículo 9. Aqui fala de um chifre que surgiu. Diz assim, ó, versículo 9. De um deles saiu um pequeno chifre. A gente já estudou isso aqui, que é o Antimachia, que depois cresceu muito, tanto em direção do sul como do oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra a parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés, quer dizer, subjugando eles. E chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército. Qual que é esse príncipe do exército aqui? Mical. A gente já fez o estudo, nós temos o vídeo lá,
que explica direitinho que Mical não é Yalcha. Mical é o primogênito de Yalcha, mas não é Yalcha. E aqui nós vemos que ele fala assim, e chegou até exaltar-se, quem? O pequeno chifre, que é o antimachia. Chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário e o exército. Ok? Aqui, irmãos, depois nós vamos trazer o entendimento do que é abolir o sacrifício perpétuo. Nós vamos entender hoje o que é abolir o sacrifício perpétuo aqui, ok? Mas nós vamos mais para o final, para trazer esse entendimento. Ou seja, nós vemos aqui dois personagens. Nós vemos aqui Satanás se exaltando sobre Yalcha, e nós vemos lá o antimachia se exaltando contra Mical. Vocês estão vendo? Sim. De novo, Satanás se exaltando contra Yalcha, se exaltando sobre Yalcha, e o antimachia se exaltando com Mical, ok? E nós lemos Lucas 14:11, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado, ok? Então tá, então vamos lá, vamos voltar agora em Lucas, relembrando essa passagem, Lucas capítulo 4. Olha só, Lucas capítulo 4, versículo 5. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Lembra dessa palavra, terra. Planeta Terra. E disse: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, ó, ela me foi entregue. Ela quem? A terra. Ela me foi entregue. Quem? A terra. A terra foi me entregue. E eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será sua. Olha só, que ousadia. O ser criado querendo que o Criador adore, se prostre diante do ser criado. Você está entendendo? Olha que ousadia, olha que exaltação. Está entendendo? Isso faz um link agora com o quê? Isaías 22. Vamos abrir Isaías 22. Isaías 22. Ó, Isaías 22. Aqui nós já falamos a respeito de Isaías 22, ele é um link com Apocalipse 3:7, que fala da chave de Davi, né? Fala da chave de Davi. Então, aqui ele começa, vamos pegar aqui Isaías 22:15. Isaías 22:15 diz assim: assim diz o mestre Ial dos exércitos, vai procurar esse intendente, Sobna, intendente do palácio, e diz-lhe: que possuis aqui? Que tens aqui que queres talhar para ti neste lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Ial te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará e te fará rolar como uma bola. Te fará rolar como uma bola. Aqui é o link, que aqui é o link de quê? É o link com Satanás, que é referido como Sobna. E Satanás já fizemos o estudo, nós temos lá no canal. A representação, foi feito a terra e também o céu, e foi feito elementos para que representasse aquilo que é celestial. O sol representando Yalcha, a lua representando Mical, tanto que você tem, sabe, irmão Francisco, a lua vermelha,
que é a lua vermelha? Lua de sangue. É exatamente a vestimenta de Mical. É a vestimenta de Mical. Por quê? Porque a lua vermelha é a lua de sangue. E a gente já falou da vestimenta que foi dado para Mical, que é a veste salpicada e molhada do sangue do Machia. Você vai entender agora quando a gente fizer o link com Daniel 8, que foi cancelado, abolido o sacrifício perpétuo. Por quê? Porque é a veste que ele usa, e aquilo ali, se fica fazendo novos sacrifícios no céu, não. Por quê? Porque a vestimenta dele representa o sacrifício eterno, que foi feito uma vez para nunca mais precisar ser feito. Aí depois nós vamos explicar isso lá direito. Mas aqui, voltando, eu tive que fazer a representação. O Sol, Yaush, a Lua, Mical, as estrelas, os 144 mil, e os planetas, os querubins. Já fizemos isso tudo. Então, quando ele pega e fala aqui, ele está falando, ó homem, a palavra está falando isso, ó. Isaías 22, 17. 22, 17. Mas Iau te lançará para longe, ó homem, sim, ele te apanhará, ó, e te fará rolar com uma bola. O homem é redondinho, só se for gordaço, né? Mas não é isso. Ele vai amassar o ser humano e fazer dele uma bola? Não, ele está usando uma linguagem de sábios. Qual que é a linguagem de sábios? Fazendo referência a uma bola, o planeta Terra. Um planeta que é a representação dos querubins, os planetas. E vai rolar para longe do céu. Ele está falando assim, ó. E te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerá juntamente com teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei, ó, isso aqui é uma profecia. É uma profecia. Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Quando você pegar isso aqui, esses personagens são na época do rei Ezequias, tá? Eles são da época do rei Ezequias. Aqui quando fala Eliaquim, ele era intendente do rei. Quando fala Sobna, ele era intendente do rei. Quando você fala Eliaquim, ele era sacerdote. Quando você vai ver quando o Senaqueribe ele sitiou Yalxalã, quem chegou na muralha foi esses dois, Sobna e quem? Eliaquim. Sobna e Eliaquim. Eles aparecem na muralha. Por quê? Porque aquele que está proferindo palavras blasfemas ali na porta, que faz um link com Apocalipse 13, ganhou uma boca para proferir blasfêmias, ali é uma representação de quê? Ele começou a falar assim, olha, você está achando que o teu Iau vai livrar da mão de Senaqueribe? E ele falava numa linguagem, o quê? Ele falava no hebraico, para que o povo também ouvisse. Ali sobe ele aqui e fala assim, olha, não fala no hebraico. Não fala no hebraico, para que o povo não ouça. Mas não, nós queremos que todo o povo ouça. E ele desafia Iau. Isso faz um link com Satanás e o antimachia, Apocalipse 13, que recebe uma boca para proferir blasfêmias e blasfemar contra os habitantes do céu. Representação de blasfemar contra aqueles que habitam em Alxalã. Tá entendendo? Então tá. Então aqui, ó, esse só está representando Satanás. E ele fala assim, versículo 20. Isaías 22, 20. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto.
porei nas suas mãos as tuas funções. E ele será um pai para os habitantes de Al-Shalã e para toda a casa de Yaldá. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Faz um link com aquele que está falando com Filadélfia. Tá certo? A gente fez já esse estudo. Aqui ele está fazendo uma profecia futura. Ele está falando assim: olha só, Satanás, eu vou tirar de você toda essa honra que você tem. Eu vou tirar as suas vestes suntuosas, o teu cinto de autoridade, e eu vou colocar para quem? Para Eliaquim, que é a representação de Mical. Representação de Mical. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Quando a gente pega ali vendo a tentação no deserto, Satanás está se exaltando contra o Criador, Yahweh. Está se exaltando, falando assim: foi me dado e eu dou para quem eu quiser. Tá vendo? Eu vou te dar esses reinos. Não está entendendo? Mas você tem que se prostrar e me adorar. Aí o que acontece? Yahweh, lógico que nunca vai aceitar isso, não aceitou, né? Por quê? Porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Aí o que acontece? Aí acontece, irmãos, que está para se cumprir essa palavra aqui. Está para se cumprir essa palavra. Dois personagens, Sobna e Eliaquim. A promessa é: vou tirar de Sobna e vou entregar para Eliaquim. E Eliaquim vai ser o intendente do rei que vai administrar todas as coisas. Porque antes eles administravam em partes. Eliaquim uma parte e sobe numa parte maior. Sobna administrava uma parte maior e Eliaquim uma parte menor. Isso faz um link com a história de Esther. Nós já vemos Amã, ele era intendente, e Mardoqueu, ele também administrava coisa, mas muito pequenininha. E ali o Amã queria que Mardoqueu se prostrasse perante ele, e ele não se prostrava, ok? Aí o que acontece, irmãos? Acontece que a gente continua aqui e faz um link com o quê? Faz um link com a terra. Foi dado para Satanás a terra. Agora vai ser tirado de Satanás a terra e dado para Mical. Para se cumprir Isaías 22. Eu vou tirar de você tudo aquilo que você tem e vou colocar na mão de Eliaquim. É o link da terra, porque ele ali recebeu a terra e falou assim: a terra é minha, foi me dada e eu dou para quem eu quiser. Falando com Yahweh, se prostra. Mas o que acontece? Yahweh não se prostra. Ele é sobreexaltado por Yahweh, recebendo o nome de Yahweh. E agora, o que ele faz? Ele vai tirar de Sobna Satanás e vai colocar nas mãos de Mical, representação de Eliaquim. Vocês estão vendo? Por isso que Apocalipse 19, quem está vindo é Mical. Por quê? Porque ele, primeiramente, irmãos, Satanás, ele não aceita. Por isso que em Apocalipse 12 fala: Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão e seus anjos. E eles revidaram. Revidaram porque eles não estão aceitando perder. Mas vão ter que perder na marra. Porque Yahweh
proferiu a sentença. Ele profetizou. Está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Sim. Agora tem a coisa mais linda hoje, que é esse estudo. Esse estudo ele faz agora na entrada triunfal. A entrada triunfal. Vamos lá. Isaías 19. Isaías 19. Isaías não, Lucas 19. Lucas 19. Vocês vão ficar com dó. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com dó. Primeiramente lembrando, Lucas 14, 11. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ok? Aqui, ó, você vai pegar aqui, colocar Lucas 19, pega o marcador e marca. Lucas 19. E aí você vai fazer primeiramente o link com Zacarias 9. Zacarias 9. Depois nós vamos voltar. Zacarias 9. 1674. Zacarias 9. Nove, 9. Zacarias 9, 9. Zacarias 9, 9. Página 1675 na Yal Shalom. Aí ele fala assim: o Machia, ó, Machia. Exulta muito, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Yal Shalom. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso. Humilde, ó. Humilde. Humilde. Lembra aqui? Lucas 14, 11. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Então vamos lá. Aí ele fala, ó. Exulta, filha de Sião, grita de alegria, filha de Alxalã. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso. Humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Ok? Ok, irmãos? Sim. Aqui é uma profecia. Profecia. De novo. Exulta, filha de Sião. Grita de alegria. Ó, lembra lá os fariseus falando assim: fala para os teus discípulos se calar. Aí Alcha fala: ó, se ele se calar, as pedras gritarão. É cumprindo essa palavra aqui. Grita. Grita. Gritarão. Grita de alegria, filha. Vocês estão entendendo? Olha só, exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Alxalã. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumentinho. Ok? Montado sobre jumentinho. Agora a gente volta lá para Lucas capítulo 4. Desculpa, Lucas 19, versículo entrada triunfal, versículo 28. Ó, entrada triunfal, versículo 28. Página em Alxalã 1823. Diz assim, ó: entrada messiânica em Alxalã. E dizendo essas coisas, Yalxa caminhava à frente, subindo para Yalxalã. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: ide ao povoado da frente, e ao entrares, encontrareis um jumentinho amarrado que ninguém ainda montou. Soltando, trazei-o, e se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis: o mestre precisa dele. Fala comigo. O mestre precisa dele. De novo. O mestre precisa dele. Tendo partido os enviados, encontraram as coisas como ele lhe dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram:
por que soltais o jumentinho? Responderam, o mestre precisa dele. O mestre precisa dele. Levaram-no então a Ialcha, e estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Ialcha montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente, como nós lemos lá, alegra, filha de Sião, alegra, Ialxalã, o teu rei está vindo. Aí ele fala, alegremente a louvar a Ial, com voz forte, gritando, voz forte é gritando, por todos os milagres que eles tinham visto, diziam, bendito aquele que vem, o rei, o teu rei, fazendo cumprir o que? Zacarias 9:9, fazendo cumprir a profecia. Bendito aquele que vem, o rei, em nome do mestre. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Versículo 39. Alguns fariseus da multidão lhe disseram, mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu, eu vos digo, se eles calarem, as pedras gritarão. Aqui está vendo que a palavra, as pedras gritarão. A gente volta lá em Zacarias 9:9. Ó, deixa marcado aqui. Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Diz assim, ó, Zacarias 9:9. Exulta muito, filha de Sião. Grita de alegria, filha de Alxalã. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso. Humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Viu aqui se cumprindo? A entrada triunfal lá na frente. Os detalhes das pedras, ele falou, se ele se calar, as pedras vão gritar, para se cumprir a profecia. Tá entendendo? Porque é chegado o rei. Ele veio aquele momento para nunca mais voltar. Ele pessoalmente. Mas ele vai mandar o quê? Um representante. Ele vai enviar um representante. Aí, irmãos, como eu falo assim com os irmãos, a escritura é tão codificada, mas tão codificada, que tudo que se pensava que entendia, não entendia nada. Você vai ver hoje. Aí, a gente vai aonde? A gente vai em Gênesis 49. Vamos lá. Gênesis 49. Gênesis 49. Gênesis 49, 8. Gênesis 49, 8. Gênesis 49, 8. Página 99. 99. Zacarias 9:9 e Gênesis 9:9. Página 99. Então vamos lá. Gênesis 49 também, né? 49, 8. Fala assim: Ialdá, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Ialdá é um leãozinho da presa, meu filho, tu subiste. Agacha-se, deita-se como um leão, como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Ialdá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido. Lembra do tributo que a gente já fez aquele estudo das 30 moedas de prata? Lembra do pagamento das 30 moedas de prata, que é o pagamento da mulher, que é a igreja. Lembra? Sendo levado a ele. Tá vendo aqui? Aí ele fala assim, ó. Olha só.
o cetro não se afastará de Aldá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido, e que lhe obedeçam os povos, e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho, a cepa o filhote da sua jumenta, lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Seu manto no sangue das uvas. Seu manto no sangue das uvas. Agora você volta em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas 19, versículo 33. Lucas 19, 33, página 1823. Presta atenção para vocês entenderem. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que soltais o jumentinho? Responderam: o mestre precisa dele. Levaram então a Iauxa e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Iauxa montasse. Estou precisando falar alguma coisa aqui? Olha aqui, irmãos. O jumentinho é a representação de Mical, que foi estendida as vestes sobre ele para que Iauxa montasse nele. E quando ele faz isso na entrada triunfal em Auxalã, ninguém olha para o jumentinho, olha para aquele que está sobre o jumentinho. Olha para Iauxa. E ele aqui se anula. Ele se anula. Por isso que faz o link com Gênesis 49, falando assim: desamarra o jumentinho do que? Da vide. O seu manto é sujo de sangue das uvas. O seu manto. Ou seja, Iauxa colocou o seu manto sobre o jumentinho e sentou sobre ele para entrar em Auxalã. E na entrada de Auxalã, ninguém está prestando atenção no jumentinho, está prestando atenção em Iauxa, o rei. E é por isso que a palavra está falando assim: aqueles que se humilham, aqueles que se exaltam, serão humilhados. E aqueles que se humilham serão exaltados. Viu aqui o jumentinho se humilhando? E aqui fala assim: desamarra ele estava preso. Ele estava preso. E ele nunca foi montado. Nunca foi montado. É a representação daquilo que é virgem, que foi separado para uso do rei. Nunca foi montado. Nunca foi montado. Não é híbrido. Exatamente, exatamente, o burrinho é híbrido, ele é jumentinho. E ali, o que acontece? O jumentinho coloca-se as vestes sobre ele para que Iauxa monte. Por isso que está falando sobre Iauxa humilde, que ele poderia estar num cavalo, está no jumentinho. E aquele que se humilha para que o pai dele apareça e não ele. Vocês estão entendendo? Não entendi tudo errado. Então, olha só, ele desapareceu, mas ele fazendo o quê? Levando o papai para ali e Auxalã. E ele totalmente escondido, porque ninguém olhava para o jumentinho. Todos estavam olhando para o rei que estava sobre o jumentinho. Você vê a humildade de Iauxa e vê a humildade de Mical, que se fazendo nulo, se anulando completamente para que o papai apareça. Vocês estão entendendo? Sim. Então, quando você vê as três conexões e você viu a conexão de Gênesis 49,
Vamos voltar lá em Gênesis 49 de novo, para você ler diferente. Gênesis 49. Olha só, Gênesis 49, versículo 11. Gênesis 49, versículo 11. Liga a vinha seu jumentinho, a cepo o filhote da sua jumenta. Lava sua roupa no vinho e seu manto no sangue das uvas. Viu aqui o jumentinho carregando esse manto? O manto de sangue das uvas que pisou o lagar, que faz o link com Lucas 19, falando que Lucas 19, versículo 35. Lucas 19, 35. Levaram-no então a Ialcha, o jumentinho, e estendendo as vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Ialcha montasse. Viram? Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Não dá dó? Vê como é que, desde tempos antigos, nunca quis aparecer, é humilde. É humilde. Mical nunca quis aparecer desde tempos antigos, só aparece agora no final dos tempos, para que se entenda aquele que vai reinar em nome de seu pai. Porque ele com seu pai entra em Alxalã. Viu? Mas ele ali totalmente o quê? Humilde, levando o papaizinho, levando o papai nas costas ali, para que ele possa ali ser o que? Honrado. E ele, como se diz, chegando ali, ninguém olha para o jumentinho, olha para aquele que está sobre o jumentinho, que é o rei. Vocês estão entendendo isso? Aí isso tudo precisou chegar agora. Pode falar, irmã. Me vem à memória também, né, irmão, o estudo quando Ialcha ressuscitado, o anjo da vida, né, então, ele é levado. Ele é levado. Portais, né? Isso. Quando entra o rei da glória. Exato. Ialxalã. Ialxalã celestial. Ele leva. Ele está levando. É o link exato. Ele leva o papai dele para a casa, para Ialxalã. Viu? É muito lindo, irmão. Mas isso que eu estou falando para você. Nossa. Nunca se entendeu as escrituras. Você viu ali aquele momento muito bem colocado, irmão. Levando para Ialxalã celestial, que é essa representação do burrinho entrando em Alxalã terrena. Nossa, é muito forte. Em Alxalã terrena, né? E você percebe o detalhe, se colocou o manto de Ialcha sobre ele, para que Ialcha sentasse, fosse montado. Viu? Tudo isso precisou, foi vindo gradativamente, ó. Gradativamente, para chegar a esse entendimento agora. Exatamente. Tá entendendo? Por isso que não tem como você falar assim, eu vou passar na frente, eu vou estudar outras coisas. Não, você tem que ir na sequência que o papai está nos dando. Esquecer outras coisas. Indo gradativamente. Aí que vou fazer. Você acha que acabou? Não. Vocês acham que acabaram? Não. Agora você vai entender uma coisa maravilhosa. Vamos lá. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, 7. Ó, logo depois da ascensão da igreja comical, versículo 7 diz: houve então uma batalha no céu. Mical e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. Foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para ele no céu. Faz um link com Isaías 22. Eu vou jogar você, Sobna,
para um lugar espaçoso, como uma bola que rola em lugar espaçoso. Está jogando por terra, tá vendo aqui? Foi lançado Satanás por terra, fazendo cumprir Isaías 22, que diz assim, ó, versículo 9, foi expulso o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Tá entendendo? Ele foi lançado por terra, fazendo cumprir Isaías 22. Agora que é o lindo. Por causa disso, agora o papai Yahshua vai reinar. Porque quando colocou os seus inimigos por escabelo dos pés, e já vimos que a terra é escabelo dos pés, está em Isaías quanto mesmo? Isaías? Hã? 66. Não. 61, Olha aí, o irmão vai. Isaías 66, 1. Que fala assim, a terra é escabelo dos pés de Yahweh. Então quando fala assim, assenta à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos por escabelo dos teus pés, está falando até que eu tenha jogado eles na terra. Que é esse momento aqui. Agora, por quê? Porque Mical cumpriu junto com 144 mil essa missão, eles vão ser agora honrados. Eles vão ser honrados. Aí que você vai entender Apocalipse 19. Agora você vai entender. Vamos lá. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Nós vamos lembrar de Lucas 14, 11. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Apocalipse 19, 11. Ó, 19, 11. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco. Agora já não é mais burrinho, jumentinho. Não é burrinho, não. É jumentinho. É diferente. Qual que é a diferença, irmãos? Burrinho é híbrido. Jumentinho é filho da jumenta. Ele não é híbrido, ele é sem mistura. Jumentinho é sem mistura, burrinho é misturado. Qual que é a mistura de burrinho? Égua e jumento. Agora, dá um híbrido que é estéril. Mas o jumentinho, ele é filho do jumento com a jumenta. Ele é uma espécie. Agora, aqui já deixa claro que ele está vindo para tomar posse da terra. Não está montado mais no jumentinho. Aquele que era jumentinho, agora ele é o cavaleiro. E o papai dá para ele um cavalo branco. Por que você está achando? Isso aqui é linguagem de sábio, irmão. É linguagem de sábio. E a veste que era apoio se torna... Olha só. Olha só. Vamos lá, olha só. Vi então o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador, aquele que era montado, agora ele é o montador, que se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, sua cabeça há muitos diademas e traz escrito o nome que ninguém conhece exceto ele, Yahshua. Ele veste um manto embebido de sangue, que faz um link com Gênesis 49, que é o manto que foi sangue das uvas. Lembra? Porque pisou no lagar. E aí, isso, e liga o jumentinho à vinha e fala, e o nome que é chamado é palavra de Ial, porque é trombeta. Agora, não é só ele que é exaltado, não é só ele que é exaltado. E os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos. Viu? Em cavalos brancos, é a condição também de reis. É os reis que acompanham o cavaleiro. Estão vindo à terra para reinar. Agora você entendeu por que aqui está falando de cavalo entrando. Porque antes estava na condição inferior. Tanto que você pega Apocalipse 12, não tem cavalo, nem jumentinho tem. Verdade. Eles sobem para guerrear. E ali não tem cavalo, não tem nada. Eles vão e vence, aí sim que o Pai vai exaltá-los
para eles voltarem. Agora o papai quer que fala, agora vocês vão voltar por cima. Agora vocês vão voltar por cima, porque lá, quando vocês vieram, vocês estavam por baixo. Agora vocês vão vir por cima. Tremendo demais. Em cavalos brancos. Viu? Porque Ialcha entrou no jumentinho, sobre o jumentinho as vestes de Ialcha. Tremendo. Tudo isso para chegar a esse entendimento agora teve que passar por todo o entendimento, né, irmão Bruno? Devagarzinho, gradativamente, para entender agora quem que é aquele jumentinho que é referido, para que o papai aparecesse e ele desaparecesse. Se fez como humilde. Tremendo. E se cumpre Lucas 14:11. Satanás se exaltou e foi humilhado. Foi tirado tudo dele e dado para os servos fiéis. Tremendo demais. E aquele que foi humilde recebe as vestes suntuosas de Sóbina, recebe as vestes suntuosas e recebe agora aquele que conduzia, agora recebe um cavalo branco e também o seu exército todo recebe com ele cavalos brancos, mostrando claramente a entrada triunfal daquele que se humilharam, agora são exaltados. E aquele que era exaltado foi humilhado. Você já tinha até comentado antes, quando você vê aqui a honra com a qual Mardoqueu é honrado também pelo rei. Aí eu lembrei de você na hora, mesma coisa, colocado no cavalo. Olha o versículo, Olha aí, lê para nós. Lê para nós. Lê para nós bem alto. Diz assim, versículo 9. Em seguida, vestes e cavalos serão confiados a um dos mais nobres do alto ofício, do alto oficiais reais, né? Falando aqui a respeito de Mardoqueu. Você viu aqui, ó. Além de Mardoqueu, também vai ser confiado cavalos e vestes novas aos altos oficiais. Oficiais, por isso que Apocalipse 19 mostra o cavaleiro acompanhado do exército de cavaleiros. Pode ler. Este então vestirá com a roupa o homem a quem o rei quer honrar. Viu? A quem Ial quer honrar, né? Então, amados, quando você viu ali o jumentinho, não é à toa que tem ali que ele está entrando como jumentinho. Você vê ali tanto Ialcha quanto Mical humildes, e tanto o pai viu isso, que sobreexaltou Ialcha, dando a ele o próprio nome dele, Ial, né? Ial forte, Ial filho, colocando ele acima de tudo. Olha só, acima de tudo, colocando ele ali naquele trono, num trono sublime, um trono altíssimo, viu? E colocando Satanás no Sheol, ali no abismo. Está onde? Isaías 14, falando a queda do rei de Babilônia, né? Lembra disso? Lançando lá no lugar mais baixo e colocando Ialcha no lugar mais alto. Viu? Tremendo. E ali, aquele que falou com Ialcha, põe-se nos meus pés que eu vou te dar os reinos da terra. Pai Ial supremo, coloca ele aonde? No lugar mais baixo. E aquele que foi humilde em toda a sua trajetória, Ial coloca ele no lugar mais alto, mais elevado, e recebe o nome que dá a ele a condição de ser adorado.
Isso tudo, Nossa, irmãos, muito forte. para se cumprir Lucas 14:11. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. É lindo demais essa mensagem, né? Agora explica como é que entendi isso na denominação. Era bagunçado. Não. Eu nem perco tempo, irmão. Eu nem perco tempo. Agora, isso aqui para vocês, meu pai. irmãos, para vocês agora É entenderam muito tremendo. que por que colocou as vestes de alça sobre o jumentinho, tudo precisou vir gradativamente. Gradativamente. Por quê? Daquilo que se pensava que entendia das escrituras, não se entendia, irmãos. Para chegar agora no final dos tempos e os cadeados sendo abertos para o entendimento. Por quê? Igual eu falo com os irmãos. Ontem não, na reunião de domingo, quando eu estava lendo essa passagem, quando eu li essa passagem, o Espírito falou assim comigo, o Espírito do Pai, falou assim, jumentinho amical. Eu dei um susto assim, ó. Eu dei um susto. Aí eu falei assim, mas não tem como trazer isso agora. Aí o pai falou assim, não pode mesmo, porque ainda vou te trazer o entendimento completo disso, que vai ser para quarta-feira. E assim, eu falo assim com você, esse jumentinho que sempre ficava ali na minha mente, sabe? Porque ele representava algo grande. E ele não era à toa, simplesmente por Yalcha se mostrar humilde. Ali tinha aquilo que a irmã Débora ali falou, levando para Yalchalã, levando ele para Yalchalã, entendeu? E totalmente ali desaparecido, né? Totalmente nada para que o papai crescesse. E é nisso que veio Ial soberano. Tá entendendo? É nessa hora que veio Ial. Ial vê essa hora. Ial soberano na luz inacessível. Ele é nessa hora que ele olha. Ele olha e o coração dele aperta. Ali ele decide. É a hora, vai chegar a hora que eu vou exaltá-lo. Tá entendendo? Por quê? Porque se faz de nada o papai crescer e aparecer. Tá entendendo? E é nisso que o papai supremo olha para os filhos, aqueles que não querem aparecer, aqueles que querem fazer o papai Yalcha aparecer, mas não querem aparecer. É nessa hora que o papai olha e ele fala, vai chegar a hora que eu vou sobreexaltar esse, para se cumprir Lucas 14:11. É lindo, né? Quando o Mical vem, ele vem como jumentinho, né? E quando o filho de Satanás vem, ele vem no cavalo, né? Ele, no primeiro selo, é liberto um cavaleiro ali. Viu a diferença? Isso está em Apocalipse, capítulo... Ó, olha só. É o primeiro. Apocalipse, primeiro selo, olha. Apocalipse 6. Ali é Apocalipse 6, 3. Apocalipse 6, 3. Agora vocês entendem, né? Quando fala assim, ó, Apocalipse 6:1, né? Apocalipse 6:1, vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Qual é esse cordeiro? Mical. Por isso que faz um link, aquele que abre, ninguém fecha, fechando, ninguém abre. Tá entendendo? Mical. Porque ele tem a aparência de Yalcha, ele é cordeiro também. Por quê? Ele é, conforme o nome dele, aquele que é semelhante ao Altíssimo. Ele tem a aparência de cordeiro e recebeu o manto sujo de sangue. Por isso agora que eu vou fazer o link lá atrás com Daniel 8. Mas só para mostrar como que Satanás e o antimachia é orgulhoso, ele quer chegar por cima, olha só. Diz assim, ó, 6:2. Vi então aparecer um cavalo branco, cujo montador tinha um arco.
Viu? Deram-lhe uma coroa e ele partiu, vencedor e para vencer ainda. Ainda. Não está falando para vencer sempre. Para vencer ainda, por um tempo. Tá entendendo? Vencer ainda. Esse aqui é o antimachia querendo o quê? Aparecer. Né? Querendo aparecer. Então, por isso que eu falo com os irmãos. Satanás tendo a oportunidade de fazer uma marca nas pessoas, vai fazer uma marca invisível? Nunca. Ele quer fazer a marca mais chamativa para poder mostrar aqueles que são deles, que são dele. Tá entendendo? Então não tem vacina, a vacina que entra vai mexer escondido lá no DNA. Não tem nada disso. Não tem nada disso. A marca vai ser uma marca bem visível. Entendeu? Não é à toa que já ele foi trabalhando as tatuagens, as pessoas fazer tatuagem no corpo inteiro para poder chegar a esse momento. Aí as pessoas vão marcar assim tranquilamente. Tá entendendo? E vai marcar na testa. Porque não é um lugar muito comum de fazer marca, né? É, tem. De QR Code, até isso, né? Vocês viram aqui? QR Code é aquele que é lido com um scanner, né? Então, olha só. Quando nós vimos aqui, agora a gente volta lá para Daniel 8. Daniel 8. Agora você vai entender esse momento aqui, ó. Daniel 8. Daniel 8, versículo 9. Nós já vimos no início do estudo quando Satanás ele se exaltou sobre Yalcha. E aqui nós estamos vendo o antimachia se exaltando sobre Mical. Diz assim, ó, Daniel 8, 9. De um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul como do oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-as aos pés. Chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Viu? O santuário aqui é o templo celestial que ele cuida, como sumo sacerdote. E agora eu te pergunto, quem vai ser que vai me responder aqui quando fala? Chegou a exaltar, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Quando fala abolindo o sacrifício perpétuo, quem vai ser o ousado aqui de me explicar? Tirando o manto de Mical? Hã? Tirando o manto de Mical. Nossa, meu irmão já Foi foi, lá no fundo, já né? chegou, já foi lá em cima. Já foi exatamente isso. Por quê? Porque a promessa, presta atenção, irmãos, presta atenção. A promessa de Isaías 22 é tirar o quê? As vestes de Sobna e colocar em Eliaquim. Por quê? Porque Sobna tirou as vestes de Mical. Por isso que está falando assim, ele aboliu o sacrifício perpétuo que está sobre Mical. Está entendendo? Por isso que agora ele está falando, eu vou tirar as vestes. Vou tirar as vestes de Sobna e vou colocar em Eliaquim. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Por isso aqui que ele fez isso. Ele aboliu o sacrifício perpétuo que está sobre o personagem. Por quê? Porque não podia descer aqui com as vestes. Tirou dele porque lançou também sobre Mical o voto de desconfiança. Vocês estão entendendo? Não lançou o voto de desconfiança só contra as estrelinhas. Lançou o voto de desconfiança também contra o sumo sacerdote. E aí o sumo sacerdote teve que tirar as vestes. Viu? Teve que tirar as vestes e teve que tirar a coroa. Os romanzinhas todas tiveram que tirar as coroas para poder descer aqui, para
fazer o quê? Cumprir como Yalcha cumpriu. Porque Yalcha também foi colocado numa prova. Uma prova se ele iria se prostrar a Satanás. Vocês estão entendendo? Você viu ali que foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E uma das tentações fala: se prostre e me adore, e eu vou te dar os reinos da terra. Isso aconteceu com o papai Yalcha, o Criador. Ia ser diferente com os filhos de Yalcha? Não. E é por isso aqueles que permanecem fiéis de receber uma honra superior. Porque esses Ial pode confiar, porque são filhos que não vão trair seu pai. Não trairão. São filhos que não vão trair o papai. Então, isso é muito forte. E isso aqui, irmãos, como eu falei com os irmãos, alimento que o papai nunca deixa de nos dar, em cada reunião. Quando você pensa assim, tremendo. O que será que vai trazer? Né? Como diz o irmão Shaul vai falar assim, nós já entendemos toda a escritura? Nada, cada dia mais, né? E aqui, agora vocês sabem a representação do jumentinho, e é porque que é o jumentinho, e é porque que volta com cavalos brancos. Aquele que era o montado se tornou o montador, porque foi sobreexaltado. E com isso também ele faz o quê? Ele sobreexalta também seus filhos. Por isso que faz o link Isaías 22. Ele será um pai para os moradores de Al-Shalom. Então, o Yalcha sobreexalta ele e ele sobreexalta seus filhos. Tremendo. Vocês entenderam? Tremendo. Ial sobreexalta Yalcha, seu filho. Yalcha sobreexalta Mical. E entrega o quê? Os 144 mil como filhos de Mical, que agora é Yalcha. E ele sobreexalta seus filhos. Entenderam? Maravilhoso, né? Tremendo. Vamos aplaudir o papai? Grato a Yalcha, grato a Ial, grato a Yalcha, grato a Ial, grato a Yalcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha.